Gabarito da P3 de Física 2, 2017-2. Primeiro exercício. Para suportar o frio da Antártida, os pinguins imperadores se aglomeram. Suponha que o pinguim é um cilindro de altura h, então um cilindro aqui de altura h e raio Rzinho. O raio do cilindro aqui é Rzinho. E ele está numa temperatura T. Seja Pi a taxa com a qual o pinguim isolado irradia calor para o ambiente, certo? O espectro, é a radiação de corpo negro. Ok, radiação eletromagnética, que o pinguim vai mandar para o ambiente, certo? Está associada lá com a lei de Stefan Boltzmann. E o ambiente está numa temperatura T0. Se N pinguins se aglomeram para formar um cilindro único de altura Hzinho, que irradia uma taxa PU, eu acho que é U aqui, não sei, não dá para ler, determine a redução percentual da perda de energia devido à aglomeração. Então tá aqui. A potência irradiada, certo? É proporcional até a quarta, é proporcional à área, é proporcional à constante de Stefan Boltzmann e é proporcional à absorvidade, uma constante que varia entre 0 e 1, que está associado com a superfície. Uma superfície perfeitamente refletora, esse epsilon é 0. Um corpo negro que absorve toda a radiação, ele é 1, certo? Essa constante. Como o ambiente emite radiação para o pinguim e o pinguim emite radiação para o ambiente, eu tenho uma diferença de temperatura aqui. Temperatura quarta do pinguim menos temperatura do ambiente a quarta. A questão ele pede para determinar a redução percentual da perda de energia devido à aglomeração. Então, inicialmente eu tenho o pinguim isolado e o pinguim só irradia calor na superfície superior e lateral. Então, na superfície superior, que a área é πr², e na superfície lateral, que a área é 2πrhzinho, certo? Quando eles se aglomeram, então essas áreas aqui internas diminuem, ficam escondidas, né? E só vai ficar exposto essa área aqui fora e a cabeça. Então, quando eles se aglomerarem e formarem um cilindro enorme, certo? Ele vai ter um πr² de área aqui na parte superior, Rzão agora, e 2πrhzinho de área lateral. Qual que vai ser a relação? Eu vou ter que a soma das áreas das cabeças é igual à área do cilindrozão. Isso me dá uma relação entre Rzinho e Rzão. Rzão vai ser raiz de N, que eu tenho N pinguins, vezes Rzinho. Perfeito. Por que eu preciso dessa relação de áreas? Quando eu fizer a redução percentual da perda de energia, eu tenho que fazer ΔP da aglomeração, né, a diferença entre estar aglomerados e não aglomerados, dividido pela potência inicial. E você percebe aqui que isso daqui é igual no antes e depois, só vai mudar a área. Então a razão entre as potências é a razão das áreas. E a diferença percentual das potências é a diferença percentual das áreas. Portanto, problema de geometria. Eu calculo a área inicial, que é N áreas de um pinguim, a área da aglomeração, que vai ser πr², que está aqui, né, que vai ficar vezes N, mais 2π raiz de N, Rzinho H, onde isso daqui é Rzão, que saiu desse termo aqui. Subtrai um do outro. Quando eu subtraio um do outro, você percebe que esse termo corta com esse. E sobra N menos raiz de N aqui. Então o ΔS vai ser N menos raiz de N, 2πrzinho Hzinho, que é a área da lateral de um pinguim. Quando eu divido por S1 pela área inicial, eu vou ter essa expressão e reescrevendo eu obtenho essa daqui, geometria básica, certo? Questão 2. A distribuição de Maxwell-Boltzmann, densidade de probabilidade, para as velocidades de um gás ideal é dado pela expressão P de V vezes A, V² exponencial da energia cinética dividido por RT, onde A é uma constante de normalização e M é a massa molar do gás em torno da massa molar do N2. Então, esse exercício aqui foi modificado, né, e usar para calcular provavelmente a velocidade no ar, por isso que está sendo dado isso daqui, mas esse dado aqui é inútil.
Determine a velocidade mais provável da distribuição. Então, é um problema algébrico, não vai substituir nada. Quando você faz o gráfico dessa distribuição de probabilidade, você tem esse gráfico aqui. Você percebe que a velocidade mais provável é o máximo aqui da distribuição, certo? Que eu estou plotando essa fórmula aqui. E para eu achar esse máximo, eu derivo igual a zero. Então, problema de cálculo 1. Deriva a distribuição de probabilidade. Derivada do primeiro aqui, v quadrado, vai ficar 2v vezes exponencial. Eu estou chamando de bzão todo esse termo aqui, então bzão é igual a mv quadrado, m sobre rt, 2rt, certo? Daí a derivada do segundo termo vai cair um menos 2bv, certo? Repete exponencial, igual a zero. Então, igualando a zero, dá para cortar o 2, dá para cortar o a, dá para cortar um v, dá para cortar o exponencial, vai ficar 1 desse lado aqui, menos bv quadrado, que já é a velocidade mais provável, isolo, dá 1 raiz de sub b, que dá esse daqui. Então, velocidade mais provável varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, a velocidade mais provável vai aumentando, certo? Esses dois exercícios estão muito relacionados. A gente vai discutir radiação de cavidade, de corpo negro, né, de novo na física 4. Tá. Terceiro exercício. O recipiente A da figura contém 1 mol. Então aqui tem 1 mol. Deixa eu trocar de cor aqui para conseguir enxergar. Aqui tem 1 mol de gás monatômico a uma pressão de 6 atm, certo? E a temperatura é de 300 Kelvin. Ele está ligado a um tubo por uma válvula fechada, tá? A válvula aqui, ao recipiente B, cujo volume é 4 vezes maior do que A. Então aqui vai ser 4VA, é o volume. Eu não sei quanto que é o NB por enquanto. Eu não sei quanto que é o número de mols que tem aqui. Mas usando PV igual a nRT eu consigo descobrir. Aqui eu vou ter 400 Kelvin e uma pressão de 1 atm, certo? A válvula é aberta para que as pressões se igualem, então vai entrar no equilíbrio termodinâmico. Quando entrar no equilíbrio termodinâmico, as temperaturas também vão se igualar. Então, para deixar claro aqui, a temperatura de cada recipiente não é mantida, né, com os valores originais. Eles se igualam. E esse sistema está isolado do resto do universo, então vai conservar a energia. Qual é a nova temperatura do sistema de equilíbrio e qual é a nova pressão dos dois recipientes. Então, o que eu tenho aqui é o número de partículas inicial em cada recipiente vai ser igual ao número de partículas final em cada recipiente, somando, né? Somando o total vai ser igual ao total. Coloquei linha aqui para falar o total. Como PV igual a nRT, N é igual a PV sobre RT. Então, substituindo aqui, eu vou ter essa relação. Então, PAVA dividido por RTA mais PBVB dividido por RTB é igual a pressão final dividido por RT vezes VA mais pressão final dividido por RT vezes VB. Você repara aqui que os R's é possível cortar, certo? Outra consideração que eu tenho que fazer é que a energia se conserva nesse sistema. Então, energia interna em A mais energia interna em B vai ser a soma das energias internas finais dos dois recipientes, né? E a energia interna de um gás ideal é NCV vezes T. Então, esse cara está aqui, NaCV vezes TA, onde CV é o calor específico, é o volume constante. E a energia interna em B está aqui. No final, eu poderia ter colocado linha, mas como aqui as duas são iguais, posso deixar aqui. É a soma. Vai estar na mesma temperatura, certo? Então eles estão a temperaturas diferentes, no final vão estar a mesma temperatura. Perfeito. Para achar a temperatura, eu preciso achar NB, e NB não foi dado. NB não foi dado. Mas eu consigo achar NB fazendo PA vezes VA igual a NA/RTA e dividir por PB/VB inicial. Quando eu fizer isso, eu tenho as pressões. Aqui é pressão 1, então é 6 e 1. 1 volume de VA, 4 volumes VA.
Na é 1, NB eu não sei. Os R's se cortam. TA é 300 Kelvin e TB é 400 Kelvin. Na verdade está assim, mas eu já cortei os dois zeros. Quando você substitui aqui, você percebe que o NB é meio mol. Com meio mol eu volto para cá, substituo aqui, certo? Então 1 vezes 300 Kelvin mais meio mol vezes 400 Kelvin, porque você repara que dá para cortar o CV na equação, tu sabe o CB, é igual a 3 meios vezes a temperatura final. Eu descubro que a temperatura é 1000 sobre 3. 333 Kelvin. Tá, agora com essa temperatura eu volto nessa primeira equação aqui e consigo achar a pressão final nos dois recipientes. Então, PA vezes VA dividido por TA mais PB VB dividido por TB, esse daqui é o inicial, vai ser igual a pressão final dividido pela temperatura final mais volume de VA, vezes volume de VA mais volume de VB. Tá proporcional aqui, tá? É arbitrário. Quando eu substituo, eu descubro que a pressão final é 2 atm. Exercício 4. O Dr. Emmett Brown resolveu construir um refrigerador para produzir gelo e tomar chá gelado. Ele decide usar amônia como gás refrigerante. Isso daqui o Dr. Emmett Brown não existe e esse refrigerador não existe, provavelmente não existe também. Mas eu queria colocar um ciclo de Otto como refrigerador e tá aí. O ciclo de Otto tem 2 isocóricas e 2 adiabáticas. Sabendo que a amônia, eu sei que a amônia tem 6 graus de liberdade na temperatura de trabalho da máquina, então eu já vou saber, a amônia tem 6 graus de liberdade, então é 6N cada por molécula. Isso quer dizer que o CV vai ser 3R, já que o CV é o número de graus de liberdade vezes R sobre 2, certo? E o CP é o CV mais R. É o CV mais R, certo? E o gama que eu vou utilizar nos processos adiabáticos, são 2 adiabáticos, gama é o CP sobre o CV, que é 4/3. Perfeito. Considere que a temperatura fria é 300 Kelvin e nessa temperatura a amônia está a uma pressão de 1 atm. Ele utiliza um compressor adiabático com uma taxa de compressão de 8 vezes e reduz a temperatura da amônia até 270 Kelvin. Então, quando ele fizer a expansão adiabática, ele vai cair numa temperatura de 270 Kelvin. Daí o gás a 270 Kelvin, ligado na sua geladeira a 300 Kelvin, vai puxar calor pela isocórica, certo? Um processo que você tem aumento de entropia. É assim que ele vai refrigerar. Então ele vai... Vamos fazer um diagrama aqui rápido. Eu tenho a temperatura inicial, que está aqui a 300 Kelvin. Ele vai fazer uma compressão adiabática, vai alcançar uma temperatura bem alta. Daí ele vai jogar calor para o ambiente, vai chegar numa temperatura mais baixa, não vai esperar chegar na temperatura ambiente e vai trazer de volta aqui numa expansão adiabática, aqui a temperatura de 270 Kelvin. Daí é nessa diferença de temperatura aqui que ele vai roubar calor da fonte fria, certo? A fonte fria está a 300 Kelvin. Então, fazendo mais bonitinho aqui, é que fica difícil a escala, porque esse cara aqui, ele está a 1 volume, esse daqui 8 volumes. Se você fizer a relação entre pressão e volume na adiabática, você vai perceber que a pressão aqui, depois da compressão adiabática, vai ser 16 vezes a pressão inicial. Então, se aqui é 1, aqui vai ser 16, certo? Eu tenho que mudar a escala disso daqui, tenho que distorcer a escala, porque senão isso daqui vai ficar muito pequenininho, certo? Não vai dar para enxergar. Então, melhorando aqui a escala, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Essa daqui é a temperatura, é o ponto inicial, onde eu estou a 300 Kelvin. Pego a minha amônia e gás, comprimo ela. Não sei se nessa pressão aqui de 16 atm ele liquefaz, talvez liquefaça, tá? Daí aqui ele joga calor na fonte quente, reduz até uma certa temperatura Tc e depois expando adiabaticamente de novo, chegando a 270 Kelvin, certo? Então eu tenho algumas informações aqui já. Eu tenho a relação entre os volumes com a relação da adiabática
eu tenho a relação entre as pressões, fazendo PV igual a nRT, fixando o volume, eu sei que as temperaturas são proporcionais às pressões. Então, se eu diminuo aqui a temperatura de 0,9, a pressão vai cair 0,9, né, 10%, perdão, diminui 10%, vai diminuir 10%. Como aqui aumenta 16 vezes, aqui também vai aumentar 16 vezes, tem uma relação de 0,9. Então, fazendo uma tabelinha bonitinha, então, primeira parte que ele pede aqui do exercício é desenhe o diagrama. Desenhou o diagrama. Aqui é a temperatura da fonte quente, a princípio, né? A fonte quente vai estar numa temperatura bem alta, não precisa estar numa temperatura ambiente. Aqui é a temperatura da fonte fria. Mas você pode ignorar isso. Na verdade, à medida que o seu refrigerador começar a esfriar o compartimento, essa curva aqui, ó, vai começar a cair. Vai começar a cair, e se o gás começar a gelar muito, isso daqui também vai começar a cair, certo? Vai começar a ficar... Isso daqui vai modificar, isso daqui seria só no primeiro ciclo, né? Mas tudo bem. Fazendo uma tabelinha, que é a segunda coisa que ele pede, faça uma tabela com os valores de pressão, volume relativo e temperatura dos vértices do diagrama. Os vértices estão aqui, então A é 1 atm, quando ele vem para B vira 16 atm, daí ele cai 10%, 14,4, depois ele expande, é 10% menor do que o A, 0,9. A relação dos volumes é bem simples, por causa da compressão e expansão adiabática. E as temperaturas têm que ser proporcionais às pressões por PV igual a nRT, fixada o volume. Então, se A é 300 Kelvin, quando eu venho para cá, eu sei que a pressão aumentou 16 vezes e o volume caiu 8. Isso quer dizer que a temperatura dobrou aqui, então é 600 Kelvin. Daí aqui cai 10%, caindo 10% a temperatura, pressão caiu 10%, temperatura cai 10%, a isocórica dá 540 Kelvin. E daqui para cá o 270 Kelvin, certo? Daí a última coisa que ele pede é determine o coeficiente de desempenho desse refrigerador. O coeficiente de desempenho ele é definido, certo? Como o calor da fonte fria dividido pelo calor que você arrancou da fonte fria, que é a parte interna do refrigerador, que está lá 300 Kelvin, dividido pelo trabalho que você precisou fornecer para arrancar esse calor. Então, o que eu estou fazendo? A fonte fria aqui está 300 Kelvin. Eu arranco calor da fonte fria, esse daqui é o fluxo, fornecendo trabalho para a máquina, e eu jogo na fonte quente uma quantidade de energia que é igual ao calor que eu arranquei da fonte fria, mais o trabalho que eu realizei na máquina, certo? Percebe que essa relação aqui pode ser maior do que 1, certo? Pode ser bem maior do que 1, tá? Dependendo de como que é essa relação aqui. Calor da fonte fria eu repito aqui, o trabalho realizado é igual ao calor que eu joguei da fonte quente, menos o calor que eu tirei da fonte fria. Utilizando o que macete, né, o calor que eu tirei da fonte fria é aqui por um processo isocórico, a volume constante, é o TA menos TD, NCV TA menos TD, que dá NCV vezes 30, que é a diferença de temperatura aqui, TA e TD, e o calor que eu joguei para a fonte quente, nessa parte do processo aqui, vai ter o TB menos TC, TB menos TC é 60, porque dobrou a temperatura. Quando eu substituo aqui, subtraio, isso daqui dá 30, 30 sobre 30, o coeficiente de desempenho desse refrigerador, é 1. E comparando com a máquina de Carnot, a máquina de Carnot, ela tem a propriedade de que a relação entre os calores transferidos e as temperaturas das fontes, né? Porque eles estão associados por isotérmicas, né? Então aqui a temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, estão associados por isotérmicas. Então a razão entre os calores dá a razão entre as temperaturas na máquina de Carnot, no refrigerador de Carnot. A temperatura da fonte fria aqui eu estou considerando que é 300. A temperatura da fonte quente eu estou considerando que é 540, lembrando que vai ser essa linha aqui, a temperatura da fonte quente. A fonte quente tem que estar uma temperatura menor do que a que eu alcanço, senão eu não consigo transferir calor para a fonte quente.
Repara que a máquina de Carnot ela funcionaria aqui no meio, né? Ela funcionaria aqui no meio, ó, nessa região aqui, o refrigerador de Carnot. Enquanto que no ciclo de Otto eu preciso subir a temperatura para jogar calor na fonte quente e descer a temperatura para roubar calor da fonte fria. Substituindo, a temperatura da fonte fria é 300, a diferença de temperatura é 600 menos 540. Opa, perdão, 540 menos 300, que dá 240. Daí a razão disso daqui dá 5 sobre 4, que dá 1,25. Então percebe que satisfez o teorema de Carnot. O teorema de Carnot não tem ciclo mais foda que o dele. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa provinha. E esse daqui é o pinguim da computação, né? Com GeoGebra e o Linux.